A visão é tão profunda que Deus não colocou nossos olhos na nuca, né? Colocou no rosto. Porque a visão não tem a ver com o passado. A visão tem a ver com o futuro. A visão tem a ver com o amanhã. Você já percebeu que uma flecha não pode ser liberada sem primeiro a visão ser conectada? É a visão que conecta o destino e depois o arqueiro libera a flecha. É isso aí. Você acredita que cada ser humano carrega uma mensagem? Claro. Cada ser humano carrega uma mensagem. E detalhe, quando eu respeito o que você carrega, você também vai respeitar o que eu tô carregando. Uhum. Porque a mensagem que Deus te deu pra carregar não é pra te dividir, é pra te completar. Uhum. Então, todas as vezes que você transmite essa mensagem, é um nível de vida que você libera. Quando você fala, você atrai. Quando você vive, você atrai mais ainda. Então, essa mensagem que você carrega, ela é tão poderosa que ela é capaz de mudar as pessoas sem você tocá-las. Só através da mensagem. A mensagem é um nível de direcionamento. São placas, né? Você nunca vê... A placa nunca é maior do que o caminho. Uhum. Mas são através das placas que as pessoas conseguem chegar no destino. Muito bom. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não nos diz para nós termos o caminho, mas ele pode nos usar como placa. Uhum. Placas de sinalizações. E essas placas têm palavras. São mensagens que nós carregamos. Muito bom. Quando nós direcionamos as pessoas, a gente fica tranquilo, porque a mensagem que a gente entrega às pessoas é só para direcioná-las. Eu acredito nisso. E às vezes as pessoas só não entregam essa mensagem ou por falta de vergonha, por vergonha. Sim. Falta de coragem, no caso, né? Ou por falta de coragem, ou por vergonha, ou porque elas acreditam, elas se diminuem tanto que elas acreditam, quem sou eu pra falar com fulano? Eu tô falando com um cara muito 10 milhões de vezes maior do que eu em termos financeiros, em termos de tudo. Se eu fosse me diminuir, eu não poderia estar falando com ele. Boa. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas tem um versículo que eu li, eu lembro que a primeira vez que esse versículo, que a ficha caiu pra mim, foi no ano de 2001, eu lembro claramente. Nós estamos em 2025, fazem 24 anos. Que é Tiago capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Uau. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu estava passando por uma dificuldade, que hoje eu vejo que não era nada. É impressionante como tem dificuldade na nossa vida, que você acha que é grandes coisas, quando você olha 10 anos depois e fala, pô, eu estava chorando por aquilo. Mas aí Deus me levou nesse versículo, nessa época, e fala que a gente tem que considerar motivo de alegria quando a gente passa por provação, porque a provação é que vai produzir, né, perseverança na nossa vida. A perseverança vai ter uma ação completa, vai nos fazer maduros e íntegros. Então, duas coisas que Deus espera da gente é maturidade e integridade. Olha aí. Uau. A fim de que nada lhes falte. Ou seja, se a gente for maduro e íntegro, nada vai nos faltar. E a gente só é maduro e íntegro se for perseverante. A gente só é perseverante se passar por várias tribulações. Meu Deus. Vamos... Essa é a matemática de Deus. Peguei. Vamos falar o seguinte: por que o ser humano odeia passar por dor, por dificuldade, por tribulação, se esse é o caminho da maturidade e da integridade? Então, na verdade, as pessoas temem a aprovação porque, assim, eles nunca sabem o que vai acontecer no final, né? Embora Deus que permite a aprovação já sabe. Só que, você já percebeu que nenhum processo é eterno? Ele pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar 10 meses, pode durar 2 anos, 3 anos, mas não é eterno. E outra, quando Deus quer atrair a sua fé, ele usa um processo. Mas quando ele quer atrair você, ele usa a dor. A dor te atrai para Deus. Porque tem dores que só Deus pode resolver. Verdade. Por exemplo, as pessoas querem ser vencedor, mas eles não querem aprender a vencedores. Você só se torna um vencedor quando você aprende a vencer dores. Não existe crescimento sem dores. Se você está sentindo dor, é sinal que você está vivo. Se você está sentindo dor, é sinal que você está desenvolvendo. Uma mulher, quando ela vai dar à luz, ela precisa sentir as dores. Porque a dor é um maior sinal que você está vivo e que o que você está gerando não morreu. Então, processo você não entende quando entra, você só entende quando sai. Quando Deus quer moldar você, ele não vai usar o sucesso, ele vai usar a aprovação. A aprovação é o meio que Deus utiliza para forjar o seu caráter. Engraçado, quando você nasce, você não ganha digital do pé, mas quando você cresce, você ganha digital da mão. Por que quando você nasce é digital do pé? Porque vai falar da trilha que você vai ter que percorrer.
Mas quando você cresce, vai falar dos seus feitos. Você tava falando de maturidade. Qual o grave problema? É que tem muita gente que cresceu, mas ainda não amadureceu. Muita gente. Então a gente acha que maturidade é ter cabeça branca, maturidade é ter mente plena. O maior trabalho de uma liderança é lidar com crianças adultas. Uau. Isso é muito difícil. Crianças adultas dá mais trabalho que menino. Tem 40 anos, mas mentalidade de 15. Muita gente Por assim. isso que lá no Éden, Deus não colocou um casal de meninos, colocou um homem e mulher. Se você pegar um casal de criança e colocar num jardim de manhã, quando você chegar lá atrás vai estar tudo quebrado. Porque menino quebra galho. Deus não te chamou pra quebrar galho. Deus te chamou pra você ser um ramo frutífero. Quem quebra galho não produz. Muito bom. Você começou falando sobre que as pessoas não aceitam a tribulação, a aprovação, porque não conseguem ver o futuro, né? Sim, não conseguem ver que isso vai levá-la para algo melhor. Isso, é. A gente recebeu recentemente aqui um especialista em aviação, o Lito, e ele estava explicando que as pessoas têm medo, muito medo de andar de avião, porque o avião, quando começa a tremer, você não consegue olhar o que está acontecendo. Eita. E ele falou o seguinte: se você passa por uma turbulência, eu ia falar tribulação, dá no mesmo, né? Turbulência, e sua água tá na mesinha, ela vai tremer, mas dificilmente vai derramar. Mas você não consegue andar no carro com a água na mesma situação, porque com certeza vai derramar se você estiver no carro. Uau. Então por que você não tem medo de andar no carro, que treme muito mais, do que no avião? Porque no carro você tá vendo para onde tá indo. No avião a sua visão tá bloqueada. Então o que te dá medo é a falta de visão. Uau! Então você tem que escutar isso de um especialista em aviação. Agora me diz uma coisa: por que as pessoas, na sua opinião, na sua vivência, você é um cara que tem passado por muitos palcos, por muitas plataformas, muitos podcasts, por que as pessoas não ampliam a visão dela? Qual é a dificuldade delas de ampliar a visão? Então, o maior inimigo da visão é a vista, né? Peguei. Quem tem a vista fala do que vê e quem tem a visão fala do que crê. A visão é a oportunidade que Deus está te dando de enxergar o amanhã estando no presente. Quando eu cheguei aqui, eu vi a estrutura do lugar. E o que eu aprendi? Antes de Deus ampliar o lugar, Ele amplia a sua visão. Muito bem. Você um lugar como esse é impossível sem visão. É isso aí. Você viu primeiro para depois esticar o lugar. Então, qual o problema? É que as pessoas ainda estão viciadas no óculos. E Deus não quer te dar um novo óculos. Ele quer te dar uma nova visão. A visão é tão profunda que Deus não colocou nossos olhos na nuca, né? Colocou no rosto. Porque a visão não tem a ver com o passado. A visão tem a ver com o futuro. A visão tem a ver com o amanhã. Você já percebeu que uma flecha não pode ser liberada sem primeiro a visão ser conectada? É a visão que conecta ao destino e depois o arqueiro libera a flecha. É isso aí. A flecha não tem direção própria. A flecha está ligada, não é a mão do arqueiro, é a visão dele. Engraçado que a flecha é colocada na aljava que começa com a letra A. Isso. Depois ela vai para a mão do arqueiro que também começa com a letra A. Depois ela vai pro arco que também começa com a letra A. Depois ela vai pro alvo que também começa com a letra A. Só que antes dela ir pra frente, o arqueiro puxa ela pra trás. Por quê? Porque o primeiro chamado não é ide, é vinde. Primeiro ele te puxa pra ele, depois ele te libera para as nações, pro seu destino. E outro mais, quando ele te puxa, quando ele te estica, quando ele te exige, as pessoas que estão em sua volta não entendem. Ah, Bruninho, eu não entendi. Ué. Agora que eu pensei que você ia voar, você tá retrocedendo? Só que o que para muita gente é retrocesso, para Deus é impulso. Meu Deus. Ele só tá te impulsionando, porque na hora que ele te soltar, irmão, a única coisa que vai te parar é o destino. Nem o vento, nem as palavras, nem o medo, nada. Quando Davi encontra Golias, ele não tem medo, né? Por que Davi não tem medo de Golias? Primeiro, porque a visão dele. Segundo, que todo mundo enxergava o Golias como gigante, mas o Davi enxergou o Golias como uma oportunidade. Talvez o que você está enfrentando não é um problema, é uma oportunidade. Terminou o namoro, talvez uma oportunidade para você recomeçar. Mandou você embora daquela empresa, que se você não saísse de lá, talvez você não cresceria, né? Foi necessário você ser expulso. Salmo 119, 71 diz assim: foi bom para mim ter sido afligido, porque assim eu aprendi os teus decretos. Foi bom para mim ter sido afligido, porque assim eu aprendi os teus decretos. Parece que só a dor nos ensina alguns mandamentos bíblicos. Parece que só
o sofrimento, quando é sentido no corpo e na alma. Porque, por exemplo, às vezes o sofrimento físico em si não te ensina muita coisa. Mas quando passa para a alma, aí a tua mente tenta se conectar com o porquê eu tô passando por isso. E a gente aprende muita coisa de Deus, não quando tá tudo bem. Quando tá tudo bem, a gente quer ir pra Disney. Quando tá tudo bem, a gente quer ir pro melhor restaurante da cidade. Agora, quando a nossa alma bagunça, a nossa mente tenta buscar Deus e encontrar aquela solução. Quais são as dificuldades mais comuns que você recebe das pessoas? Por exemplo, eu recebo 1.000, 2.000 directs por dia de pedido de ajuda, de gente desesperada. E geralmente é abandono, meu marido me deixou, ora pelo meu filho tá muito rebelde, tem vários motivos. Mas as pessoas ficam desesperadas e pedem ajuda mesmo. Quais são os motivos que você recebe mais? Assim, o que você acha que tá mais afligindo o ser humano hoje em dia? Acho que são 3 coisas, assim. A primeira é a mentalidade. Mentalidade. A galera, tipo assim, como eu tenho que mudar minha mente, como eu preciso pensar diferente, como eu quero viver como vocês, assim, mas como fazer? Como o pontapé inicial? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar? E eu sempre dou o exemplo do Egito. Você sabe que Deus usou as 10 pragas para tirar o povo do Egito. Claro. E depois usou os 10 mandamentos para tirar o Egito do povo. Só que as 10 pragas não são apenas 10 pragas. Quando uma mulher vai dar à luz, o corpo dela precisa ter no mínimo 10 centímetros de dilatação. Quando ela chega nos 10 centímetros de dilatação, o corpo está dizendo, está liberado para a criança nascer. Então aquelas pragas também podem representar cada dilatação. Que Israel estava sendo gerado. Estava sendo formado um país ali. Só que a maior tragédia não foi o povo sair do Egito. Foi o Egito que não saiu deles. Porque eles estão do lado de fora, mas com a mente do lado de dentro. Tanto que eles estão comendo do maná, mas desejando o pepino que eles comiam lá atrás. E aí é engraçado que quando você perde a visão do maná, você começa a saborear na sua mente as coisas que você já viveu lá atrás. E aí, você não pode permitir que o gosto do pepino do passado, ou da cebola, ou do melão, roube a graça de desfrutar do maná do presente. Sabe uma coisa que eu ensino com meus filhos, você tá falando isso? Fala, nunca experimente as coisas que Deus não gosta, porque lá na frente você vai poder sentir saudade de algo que era terrível. Nunca sinta saudade de algo que é terrível. É forte. Então, eu falo pra eles, olha, por que vocês não precisam ter relações sexuais antes do casamento? Não é só porque Deus não gosta, mas é porque vocês vão sentir saudade de coisas que não prestam mais, que não é mais pra você. Vocês escolheram outro caminho, mas a lembrança tá no caminho. Por que vocês não devem experimentar bebida, droga e tudo? Porque um dia isso vai refletir no caráter e nos pensamentos de vocês lá no futuro. Então, quando Deus fala um não pra gente, não é pra nos proibir, é pra nos proteger. É pra que a gente fale assim, caramba, realmente, eu tô agora me sinto protegido. Então, eu tô muito feliz de ver que Deus, Ele é tão pai, Ele é tão de verdade com a gente, que Ele escreve caminhos através da palavra, seja de sim ou de não, para proteger e blindar o nosso destino. Isso é forte. Para que o nosso destino seja de paz e prosperidade. Cara, isso é tão forte que quando Noé entrou dentro da arca, Deus não abriu a porta. Deus foi lá e fechou a porta. Por que Deus fecha a porta? Porque se a porta da arca tivesse aberta, ia entrar água e todo mundo ia morrer afogado. Ou seja, Deus pode estar fechando uma porta hoje para te dar um livramento amanhã. Eu não tenho que reclamar pelas portas que Deus está fechando. Eu só tenho que agradecer pelos livramentos que Deus está me dando. Talvez aquela porta que eu tanto sonharia não foi uma porta, foi um livramento. Deus pode estar fechando uma porta por proteção. Ele sabe tudo. Ele te conhece, até porque ele é chamado de a porta, né? É verdade. Romanos 5, de 3 a 4, diz assim: também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Ou seja, você quer ter esperança, porque a maior função do inimigo não é roubar teu dinheirinho. A maior função do inimigo não é acabar com teu casamento. A maior função do teu inimigo é roubar tua esperança. É quando você acha que agora não dá mais pra mim. Agora meu pecado não tem mais jeito. Agora meu casamento não tem mais jeito. Quando você perde a esperança, a função do inimigo é roubar a tua esperança. Só que a esperança só vem quando você se gloria nas tribulações. Porque as tribulações produzem perseverança, depois a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz
a esperança. Então, a função das tribulações, a função das dores na vida do ser humano é divina, é uma função divina. É para fazer a gente ser mais forte, coerente, resistente, aprovado e cheio de esperança.